Fala pessoas, e aí, tudo bem? Vamos trabalhar? Massa! Vem comigo, hoje uma aula especial dentro da botânica, do estudo do reino vegetal. Hoje nós vamos ter uma aula especial sobre a histologia vegetal. A histologia, que é o estudo dos tecidos. Nós temos apenas dois reinos que apresentam tecidos diferenciados, células diferenciadas. Temos o reino animal e o vegetal. Portanto, dentro da botânica, estudar os tecidos vegetais dá uma ideia de como as plantas elas vão se diferenciando no ambiente e, obviamente, vão destacando alguns aspectos mais importantes da funcionalidade de cada tecido. Legal? Então vamos lá. Vamos trabalhar direitinho. Vou dar uma reduzida aqui na minha câmera para a gente conhecer esses principais tecidos que estão vinculados ao reino vegetal. Então, dá para vocês terem uma noção aí, no centro desse meu slide, nós temos os principais componentes celulares que irão inicialmente se multiplicar e posteriormente se diferenciar. Então, inicialmente, as células indiferenciadas são as células embrionárias, que compõem o chamado meristema. As células meristemáticas são as células embrionárias, são aquelas que vão determinar o crescimento da planta. Temos outros tecidos de diferenciação, células que vão apresentar especializações e que são, claro, importantes para o desenvolvimento das plantas, principalmente os vegetais superiores, como, por exemplo, as gimnospermas, as angiospermas. Por exemplo, a partir de traqueófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, nós temos células que vão compor vasos, como, por exemplo, os tecidos de condução, o xilema, o floema, tecidos esses que podem apresentar células com elementos crivados, células que estão cheias de fibras, tecido vegetal morto e que serve de condução. Temos os tecidos também fibróticos, os esclerênquimas, os colênquimas, tecidos de sustentação. Temos as células chamadas de parênquimáticas, que são células de armazenamento. Então, diante disso, os tecidos eles vão, claro, se diferenciando e cada célula terá a sua função especial. Bom, falando um pouco mais sobre esses tipos de tecidos, dentro desse quadro, nós vamos observar que células são essas. Deixa eu só complementar aqui. Pronto, agora dá para vocês enxergarem legal. Que células são essas? Que tecidos que são esses que vamos estudar? Então, como eu havia dito, o tecido meristemático é um tecido de caráter embrionário, os meristemas, e os tecidos permanentes, que são os tecidos que vão se especializar na proteção da planta, na sustentação da planta, na condução, falando das seivas, na assimilação e na reserva de nutrientes e na secreção. Inclusive, muitas dessas células que têm uma capacidade de secretar biocomponentes que podem, inclusive, servir como elementos de defesa. Falando inicialmente dos meristemas, nós vamos entender que esses meristemas eles se dividem em dois grupos. Os meristemas primários, esses são os tecidos embrionários que têm uma função de crescimento apical da raiz para o caule, e o meristema secundário, que tem como principal função o crescimento lateral, certo? Diante disso, vamos entender que o meristema primário, em função da sua importância relacionada ao crescimento, irá ser encontrado nas pontas dos caules e nas pontas das... Calma, canetinha. Nas pontas dos caules e nas pontas das raízes. Esses meristemas eles se dividem em três regiões específicas: a protoderma, o chamado dermatogênio, que é a palavrinha mais importante do protoderma, é a mais conhecida, o meristema fundamental e o procâmbio. O protoderma, o meristema fundamental e o procâmbio podem ser conhecidos como dermatogênio, também chamado de caliptrogênio, como periblema, o meristema fundamental, e o pleroma, que é o procâmbio. Esses são os tecidos meristemáticos primários. Esses tecidos, portanto,
que localizam-se nas pontas dos ápices do vegetal, principalmente na raiz, a partir do momento que ele vai se desenvolver. São tecidos protegidos, inclusive por uma cápsula de revestimento, que nós chamamos de coifa. A coifa, portanto, também conhecida como calíptra, ela forma uma espécie de proteção dessas células que vão inicialmente compor o dermatogênio. Então, dermatogênio, periblema e pleroma são os tecidos meristemáticos chamados de primários. No caule, principalmente de angiospermas dicotiledôneas, os meristemas primários, eles são denominados de câmbio fasciculares. São os tipos específicos de câmbio, tecido que é derivado do procâmbio, que ocorre no interior dos feixes vasculares, certo? Então a gente vai perceber que a planta ela vai crescer de forma longitudinal, apical. Já quando observamos nas imagens, só para vocês darem uma observada com mais detalhes, eu vou diminuir, minha câmera fica bem pequenininho, aqui o mais importante não é você me ver, e sim ver a imagem. Então aqui você está vendo, por exemplo, um corte de uma plantinha com os seus elementos foliares, o seu caule, e aqui as suas raízes, onde na ponta dessa raiz a gente consegue observar nesse desenho esquemático alguns dos tecidos que nós acabamos de descrever. Por exemplo, o tecido mais externo, aquele tecido de revestimento, que é inicialmente chamado de protoderma, esse tecido ele vai dar origem, portanto, a toda a porção de revestimento da planta. Já os tecidos mais internos, aqui, o meristema fundamental e o procâmbio, são os tecidos que vão compor, por exemplo, os vasos condutores que vão ocupar o chamado cilindro central. Esse cilindro central que a gente vê aqui na seta, esse cilindro central tem uma importância grande, porque são justamente esses os tecidos que vão gerar a condução das seivas, tanto a seiva elaborada como a seiva bruta. A coifa, também chamada de calíptra, é esse revestimento aqui que vocês estão vendo, um revestimento que vai proteger justamente a protoderma, logo no início da formação da raiz. Nesse corte aqui, esse corte aqui de baixo, vocês estão vendo a ponta do caule, onde também na ponta do caule a gente consegue ver a protoderme, mas para a periferia, né, pegando justamente a parte do revestimento, o procâmbio mais central e o meristema fundamental também mais central. Certo, pessoas? Quando estudamos aqui nesse desenho esquemático, portanto, dá para se compreender melhor o que é a protoderma, o que é o periblema e o que é o procâmbio. Veja que o procâmbio ele é mais central. Por ser mais central, a gente aqui vai falar do cilindro central, onde vamos encontrar os nossos vasos condutores. Quando a gente faz uma análise já de diferenciação dessas células, a gente percebe que o protoderma vai formar a epiderme, tecido de revestimento importante na proteção da raiz e do caule. O córtex da planta, que será formado a partir do periblema, e o cilindro central, também conhecido como medula ou estelo, que vai ser ocupado pelos tecidos condutores. Certo? Então essa imagem ela termina mostrando um esquema mais detalhado e mais didático desses tecidos primários. Ok? O córtex, pessoas, ele tem uma importância grande, porque é nesse córtex onde nós vamos observar as células na planta adulta que vão armazenar os nutrientes, como os parênquimas, assim como os tecidos de sustentação, que vão se especializar, e dependendo da planta, tem plantas que têm caules eretos, rígidos, com uma grande capacidade fibrótica de proteção. São o tecido de colênquima, o tecido vivo, e o tecido esclerênquima. Ok? E no cilindro central vamos encontrar, como eu já havia falado, os tecidos de condução, xilema e floema. Bom, ainda falando de meristemas, agora nós vamos estudar os chamados meristemas secundários. Nesse caso, as células elas estão diretamente vinculadas ao crescimento secundário, lateral,
Primariamente foi o crescimento apical e agora o crescimento lateral. São dois tipos de meristemas. O mais periférico, que é o felogênio, e o mais interno, que é o câmbio. O felogênio e o câmbio são tecidos importantes e a gente vai perceber que quanto mais a planta se especializa, ela vai criando uma proteção, uma casca, que é derivada justamente do felogênio. Já o câmbio intrafascicular, o câmbio que é também relacionado aos tecidos de condução, esse câmbio ele vai fazer parte, por exemplo, junto com, não é, os tecidos de condução que já foram, não é, diferenciados a partir do meristema primário, vão compor justamente o xilema e o floema. Então, entendendo nessa tabela, por exemplo, o câmbio, ele é um tecido que vai dar origem aos vasos do xilema, mais para dentro. Então, mais internamente. Já mais externamente, os vasos do floema vão compor esse tecido meristemático secundário. De novo, a planta vai crescendo lateralmente. E o felogênio, mais internamente, você tem o feloderma e mais externamente o suber, que é um tecido importante de proteção. É aquela casca da planta que muitas vezes a gente corta, a gente consegue, dependendo do tipo de planta, do caule, né, a gente consegue, com uma faquinha, com um determinado instrumento laminar, a gente consegue cortar. Okay? É o sub, inclusive, que a gente usa para a produção de um tecido muito utilizado em quadros de marcar, né, de colocar aviso, né, que é o tecido chamado de cortiça. Bom, ainda falando dos tecidos, agora mostrando especificamente o meristema secundário, a gente consegue ver, por exemplo, no corte do caule, a gente consegue ver, por exemplo, essas lâminas. A lâmina mais externa, que compõe o suber, observe que é uma lâmina mais fibrosa, a mais externa. O felogênio é justamente o tecido meristemático secundário, que vai dar origem ao suber mais externamente, e mais internamente nós vamos ter aqui a formação do chamado feloderma, que é esse tecido que vai ser, dependendo da planta, vai ser composto por células com reserva de nutrientes. Por exemplo, aqui, nesse tecido, a gente consegue destacar a importância de reserva de amido nessas células. Mais internamente, quando a gente fala, por exemplo, do câmbio, mais internamente, nesse corte aqui, né, do caule, né, um caule já com a planta desenvolvida, nós vamos ver que o córtex ele apresenta a porção mais externa formada pelo tecido floema, que é um tecido de condução de seiva elaborada, e aqui, apontado pela seta, vocês têm em azul o tecido xilema, que é o tecido mais interno, que vai conduzir a seiva bruta, a seiva inorgânica. Então aqui dá para a gente ver o câmbio. Veja que o tecido meristemático está no meio. Se é o meristema primário ou secundário, o tecido está no meio. Dependendo da composição daquelas células que especializam-se, ou a célula vai externamente formar, no caso do câmbio, por exemplo, o floema, que é justamente esse tecido condutor aqui mais externo, ou o xilema, que é o tecido mais interno, certo? O xilema e o floema, aqui mais interno. Ok, pessoas? Então, quando a gente estuda dessa forma, fica, acho que, mais nítido, né? Aqui, inclusive, dá para a gente ver também nesse desenho, dá para a gente ver bem direitinho o câmbio e os seus vasos que vão formar o floema, né, os vasos condutores que são, né, mais externos e, portanto, vão conduzir, por exemplo, a seiva elaborada, e o xilema, que são mais internos, dá para a gente ver direitinho nesse corte. Tranquilo? Beleza, muito bom, até então tudo certo. Nesse destaque a gente consegue perceber direitinho como é que vai ser esse desenvolvimento, não somente, né, o desenvolvimento primário, né, observando-se os meristemas primários, como depois a gente observa, né, o crescimento, né, primário completo com a formação dos seus tecidos, tanto de revestimento como seus tecidos de condução. Então dá para a gente ver, por exemplo, né, que no final o tecido xilema, que é o tecido condutor de seiva bruta, é um tecido que vai, por exemplo, formar a parte mais interna do chamado cilindro central.
Já a porção mais externa, né, é formada justamente pelo floema. O floema primário, o floema secundário, e, portanto, esse é o câmbio, né, o câmbio fascicular, o câmbio que vai dar origem, claro, aos tecidos de condução. Certo? Observe que o protoderma, lá inicialmente no meristema primário, nós temos o dermatogênio que vai sendo formado e que vai diferenciando-se justamente na epiderme. Nós temos o meristema fundamental, mais interno, que vai compor o córtex, e o procâmbio, que vai compor a medula, né, a parte do centro central. E assim a gente vai, né, diferenciando esses vasos até o meristema secundário crescer lateralmente a planta, formando o felogênio, por exemplo, que vai dar origem ao feloderma e a porção do suber, e, claro, o câmbio que vai diferenciar os vasos de condução das seivas, o vaso xilema e o vaso floema. Certo? E assim, em resumo geral, você tem esses tecidos primários. O dermatogênio, protoderme, o periblema, meristema fundamental, e o pleroma, procâmbio, originando, portanto, o cilindro central, que vai ser preenchido justamente pelos vasos que compõem o xilema e o floema. Vasos esses que são originados já a partir do meristema secundário. Crescimento lateral, câmbio interfascicular, e o felogênio. Para fora vai dar origem ao suber e para dentro vai dar origem ao feloderma. Certo, meus queridos? Tudo tranquilo? Até então, esses foram os meristemas, ok? Esses foram os meristemas. Beleza? Tudo certinho? Alguma dúvida? Depois a gente tenta fazer algumas questões para trabalharmos bem esses tecidos, ok? Já quando falamos dos tecidos permanentes, aí esses tecidos eles vão se diferenciar de acordo com as suas funções específicas. São os tecidos que vão, claro, se tornar adultos e vão compor as células, obviamente, adultas da planta. Então você tem tecidos de condução, floema e xilema. O floema que vai conduzir a seiva orgânica, formada por vasos que nós chamamos de liberianos, são células que têm os chamados elementos crivados, eu vou mostrar. A seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, compõe a seiva bruta conduzida pelo xilema, que compõe os vasos lenhosos. São elementos, né, chamados de traqueídes, esses vasos. Tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. O colênquima é vivo, o esclerênquima é morto, formado por várias fibras de polissacarídeos, principalmente de lignina. Lá em uma outra aula sobre bioquímica a gente já sabe que esses polissacarídeos eles são muito rígidos, como a celulose, por exemplo, que reveste as células, a parede celular vegetal. A epiderme já é um tecido de revestimento formado por tecido vivo. É um tecido onde a gente vai perceber a formação de células como os parênquimas clorofilianos, que tem clorofila, que tem uma função importante, que é justamente captar a luz para a fotossíntese. O suber, também formado por tecido morto, impermeabilizante, que compõe a casca. E os parênquimas, como os clorofilianos, que vão realizar a fotossíntese, como eu acabei de falar. Parênquimas aquíferos, amilíferos, que são de reserva de nutrientes. Os tecidos de secreção são tecidos que, inclusive, vão ocupar partes diferentes da planta, a depender do tipo de plantas, flores, por exemplo, onde nós temos os nectários, onde nós temos nas folhas os pelos, né, secretores, né, de substâncias muitas vezes urticantes, que vão, por exemplo, ter uma capacidade de proteção, como nas cactáceas, plantas que têm uma capacidade de secretar e eliminar esses pelos urticantes. Ok? Bom, dando continuidade, agora vamos falar um pouco sobre cada tecido desses. A epiderme, que é um tecido de revestimento especializado, é um tecido que é formado por uma camada de células vivas, mas é importante que a gente entenda que essa camada ela não apresenta clorofila no revestimento. A gente só vai ver clorofila no mesófilo, que é no meio, onde a gente encontra a epiderme superior e inferior. No meio, no mesófilo, meio, nós temos os parênquimas clorofilianos, capazes de ter, né, capacidade de fazer fotossíntese por causa da clorofila. Existe uma superfície que é ocupada por uma biomolécula lipídica chamada de cutina, uma cera, que compõe a cutícula, que tem como capacidade impermeabilizar a folha.
Algumas diferenciações da epiderme. Você vai encontrar, por exemplo, diferenciações importantes na característica, né, do vegetal, de proteção do vegetal. Em relação a essas diferenciações, é claro que dependendo da planta, você tem algumas diferenciações, como os acúlios, que vão ter função de proteção, eles são facilmente destacáveis. Os acúlios são diferentes dos espinhos, que são folhas modificadas, não esqueça. Os pelos, muitos deles que apresentam inclusive substâncias urticantes. A gente tem alguns desses pelos capacidade de secreção de substâncias que podem causar reações alérgicas. Então nós temos vários tipos de pelos, né? Pelos, por exemplo, em escudo, né? Com essa capacidade escamosa, pelos multicelulares, aqui em B, em C. Nós temos nos pelos vegetais, pessoas, é importante a gente perceber que eles têm células na sua composição. Em F, por exemplo, aqui a gente tem um tipo de pelo multicelular, onde há a presença de substâncias urticantes, né, que são secretadas por esses pelos. Certo? Então, os pelos dos vegetais são especializações epidérmicas. Em analogia aos animais, nós temos também pelos, que são saliências, né, dérmicas, né, epidérmicas, que também têm a função de proteção. Só que os pelos animais, diferente dos vegetais, não são celulares. Ok, pessoas, estão comigo? O suber, que é formado por células mortas, e, portanto, como essa composição ela é já envelhecida, nós vamos encontrar em alguns caules já crescidos e mais velhos uma camada de suber que pode ir aumentando com o tempo. E o tronco dessas árvores, depois eu vou mostrar, né, algumas dessas características, essas características de estrutura do tronco dessas árvores são tão importantes em termos de composição fibrótica que a gente usa a madeira extraída da planta justamente como matéria-prima para a confecção de vários objetos que têm vida duradoura, que tem proteção contra alguns fatores de intempéries do tempo, né, que resistem ao tempo. Esse suber ele é composto por lignina, por suberina, que são polissacarídeos de proteção. Ok, pessoas? E aqui você vê, por exemplo, o suber, a casca, formando aqui um tecido com muitas células mortas impregnadas por lignina e suberina. O epitélio, ou melhor, perdão, a epiderme, a epitélia lá no animal, a epiderme ela é formada justamente por células que compõem a porção superior, a epiderme superior, que tem a camada de cutícula, né, e a epiderme inferior. E na epiderme inferior nós vamos encontrar os chamados órgãos de arejamento, nas folhas, chamados de estômatos, e nos caules, chamados de lenticelas. O que são esses órgãos de arejamento? São órgãos onde a gente consegue ver essas células aqui, que são as chamadas células guarda. Essas células elas vão ganhar água, né? Células que vão ficar túrgidas ou plasmolizadas, dependendo do momento do dia. Se as células estão túrgidas, as células estão armazenando muita água, os estômatos eles se abrem para justamente arejar a planta e eliminar vapor d'água. Se você tem durante a noite, por exemplo, os estômatos fechados, as células estão plasmolizadas, esses estômatos eles se fecham para evitar a perda de água. As lenticelas também no caule, aqui a gente tem um corte de algumas pontuações de lenticelas, onde a gente consegue ver as aberturas de aeragem, ou seja, de arejamento dessa planta. Aqui como destaque eu coloco essa informação. Os hidatódios são estruturas secretoras que nós perdemos água por esses hidatódios de forma líquida. Observe que os órgãos de arejamento, os estômatos e as lenticelas fazem a gente perder água de forma gasosa. Já na forma de gutação, também chamada de sudação, a gente tem essa eliminação, é como se fosse uma transpiração da planta através dos chamados hidatódios. São formas especiais de estômatos, tá certo? São chamados estômatos aquíferos.
Aqui você tem um estômago completo, onde dá para perceber, por exemplo, as células guarda aqui em um, a gente consegue ver, são células que vão apresentar essa quantidade aqui de cloroplastos, realizando, portanto, muita fotossíntese. Nós temos o núcleo dessas células, está ela aqui, o núcleo. Veja que a célula guarda está aqui, número 1, para vocês identificarem. O núcleo dessas células. Nós temos a abertura, que é essa abertura aqui, o ostíolo, que é o número 3, a abertura quando as células estão túrgidas. O número 4 é justamente o cloroplasto, né, que eu acabei de citar, que tem essa importante função de realizar a fotossíntese. E o número 5 são as células anexas, que são importantes para a manutenção dos estômatos. Como é que se dá o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos? Nós temos mecanismos bem interessantes. A influência da luz, ela é o nosso motivo maior para a abertura e fechamento dos estômatos. O chamado movimento fotoativo, portanto, tem a influência da luz. E a explicação para esse mecanismo se dá através de duas ideias, dois aspectos teóricos interessantes. O primeiro, que é a interconversão de amido à glicose na célula guarda, mudando a concentração dessa célula. E o segundo envolve a influência de potássio, também alterando a concentração dessas células. Tudo isso se dá, claro, sob influência da luz. Na interconversão amido-glicose na célula guarda, o que é que a gente vai perceber? O CO2 junto com a água forma um ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele é instável, se dissocia formando H+, e o bicarbonato, que é o HCO3-. Só que, quando a planta está sob o efeito de luz, a gente vai observar que o ácido carbônico, na chamada fase clara, tem como principal reação formar CO2 que vai ser liberado pela planta e água na forma de vapor. Como eu havia dito anteriormente, então, no estômago aberto, na fase de luz, na fotossíntese, você, claro, libera, né, faz o arejamento liberando água na forma de vapor. Já no chamado escuro, na ausência de luz, acontece o contrário. Então, predominantemente no escuro, a planta somente respira, formando ácido carbônico e conduzindo, vamos dizer assim, portanto, o CO2 na forma de bicarbonato, assim como ocorre nas nossas células. O meio intracelular ele vai se tornando ácido no ambiente escuro, justamente por causa do ácido carbônico. Na fase clara, você libera, claro, o CO2. E esse CO2, obviamente, ele é importante porque o CO2, na fase clara, é responsável justamente pela produção da matéria orgânica. Então, o carbono ele sai do CO2, é sequestrado para compor na fase chamada, né, de fase de biossíntese da matéria orgânica, na fase que a gente conhece como fase química, durante o dia, né, onde você está tendo fotossíntese. Esse CO2, portanto, é utilizado pela planta para fazer a produção da matéria orgânica. Certo? Nesse sentido, há uma mudança do meio e o meio, portanto, fica básico. Ok? Diante disso, o que vai acontecer? Nos meios alcalinos, o ambiente iluminado, o amido ele é degradado e vai compor glicose. Com o aumento da quantidade de glicoses, já que o amido é um polissacarídeo formado por milhares de unidades de glicose, você tem um aumento da concentração dessas células. Então, essa quantidade de glicoses cria uma pressão osmótica que faz com que a célula, que faz com que a célula ganhe água, se tornando túrgida. Como ela vai ter muita água, ela cresce e aí o estômago abre, liberando assim um excesso de água na forma de vapor. Já à noite, sem a luz, né, onde você não tem um processo fotossintético, a planta só respira, o ambiente escuro se torna ácido, então há uma conversão
de glicoses em amido, para armazenar essa molécula. Diante disso, você tem uma mudança na concentração no meio. E a tendência, portanto, é que haja uma diminuição da pressão osmótica da célula, a perda de água, e a célula fica plasmolizada, o ostíolo se fecha. Então aqui o ostíolo se abre, ostíolo aberto, enquanto que na fase de respiração, onde a planta só respira à noite, o ostíolo está fechado. Tudo bem? Tudo bem, pessoas? Tudo legal? Tudo certinho? Essa é uma das ideias relacionadas à explicação dos mecanismos de abertura e fechamento dos ostíolos. Em resumo, olhando para cá, células guarda túrgidas, ostíolo aberto, fotossíntese, você tem conversão de amido em glicose. Então, há uma eliminação de vapor da água justamente por causa da abertura do ostíolo, como vocês estão vendo aqui na minha setinha. Já no escuro, ao contrário, a conversão de glicose em amido faz com que o ostíolo ele se feche. Tranquilo? Tudo bem, pessoas? Tudo certinho? A outra ideia está justamente vinculada à explicação para o arejamento, está vinculada ao papel do potássio. O potássio como elemento importante também no aumento da concentração dessas células guarda. Na fase clara, no dia, né, ao longo do dia, as células guarda apresentam uma concentração maior de potássio e, portanto, você, por pressão osmótica, absorve água. Enquanto que na ausência de luz, ao contrário, há o fechamento do ostíolo por causa da diminuição da concentração. Dá para a gente ver, por exemplo, que com o aumento da quantidade de potássio, ao longo do dia, você tem a abertura do ostíolo. Está aqui o ostíolo aberto. Já à noite o ostíolo se fecha. Veja que há uma mudança do que a gente chama de concentração do potássio. O potássio, ele, portanto, sai das células guarda, só para que, Adalto, eu não estou vendo onde é que está a célula guarda, está aqui bem grandona, ela aqui, azul. Ela se abre, ou melhor, ela fica túrgida, o ostíolo se abre porque ela está túrgida. Quando ela está plasmolizada, à noite, né, onde a planta só respira, ela se fecha por causa da saída de potássio, ok? Tranquilo, pessoas? Tudo certinho? Beleza pura? Ok. Através do mecanismo hidroativo, claro, como eu acabei de mostrar, células túrgidas você tem muita água, o ostíolo se abre. Células plasmolizadas você tem pouca água, portanto, o ostíolo se fecha. Então aqui o estômato está fechado, onde você tem saída de água. Aqui o estômato está aberto, onde você tem entrada de água. Mecanismo hidroativo. Os parênquimas são tecidos de armazenamento. São tecidos onde a gente vai observar, por exemplo, a presença de clorofila. Eu posso ter parênquimas de, por exemplo, armazenamento de amido, de ar, de água. Então aqui, quando a gente faz o corte da folha, a gente percebe que a folha ela tem a cutícula, com a impregnação da epiderme superior, e aqui a epiderme inferior, com a presença dos estômatos. Entre a epiderme superior e inferior, você tem toda a região formada por componentes clorofilianos. São os parênquimas clorofilianos. O parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. O parênquima palissádico é esse daqui, ó, que parece um bastãozinho, uma paliça. Já o parênquima lacunoso, ele é formado por uma estrutura mais cilíndrica, tem a observação, né, a característica mais cilíndrica, mais arredondada. São esses parênquimas que fazem a fotossíntese, porque são eles que são dotados de clorofila. Legal? Os parênquimas de reserva, o chamado parênquima amilífero, ele armazena amido. O aquífero armazena água. O aerífero armazena ar. Se eu tenho uma planta, por exemplo, como as solanáceas, né, faz parte aí dessas plantas a batata, caule da batata inglesa, que é uma batata muito rica em amido, a raiz mandioca, a macaxeira, tem muito amido, então você tem parênquimas de reserva de amido, né, parênquimas amilíferos.
Plantas, por exemplo, que armazenam água, como as cactáceas, plantas que têm uma necessidade hídrica em função da sua adaptação a ambientes secos, essas plantas elas armazenam água, então são parênquimas aquíferos. E plantas flutuantes em águas, como plantas como as baronesas, que a gente encontra aqui no Rio São Francisco. Olha aí, para quem está assistindo essa aula aí no Brasil, né, estamos aqui em Petrolina, Rio São Francisco, Velho Chico, então temos as baronesas, que são indicadores de poluição, hein? Uma nova aula depois a gente comenta sobre isso lá na ecologia. Então elas têm, né, parênquimas aeríferos justamente para diferenciar as suas densidades e manter, né, o seu aspecto flutuante. Ok? Tecidos condutores. Nós vamos observar, né, dois tecidos de condução. A gente já viu a formação deles lá a partir dos meristemas, primário e secundário. O xilema, que é conduzido pelo chamado lênio, né, o tecido que conduz a seiva bruta, seiva mineral, e o floema, que é um tecido que conduz a seiva elaborada, aquela que é produzida pela fotossíntese, a seiva orgânica. Os elementos de vasos, por exemplo, do xilema, a gente tem as chamadas perfurações, né, esses elementos aqui conhecidos como elementos de perfuração ou de placas perfuradas, são elementos de vasos que são ricos em fibras, são inclusive células mortas impregnadas por polissacarídeos. O xilema é formado por um tecido morto. Os traqueídeos que compõem esse xilema apresentam diferenças apenas anatômicas, mas também apresentam pontuações onde a água vai sendo, né, conduzida sempre no sentido ascendente, tá, pessoas? A seiva bruta ela é conduzida da raiz para a folha, tá? Já as placas crivadas, os tubos crivados e as células companheiras são as células, os elementos que compõem o xilema, ou perdão, o floema, desculpe, o tecido que vai conduzir a seiva elaborada, sempre do sentido descendente, ou seja, de cima para baixo. Então dá para a gente ver aqui as placas crivadas compondo as células do floema. E aqui a gente consegue ver a célula companheira, importante na manutenção dessas células do floema. São células vivas que conduzem o chamado floema, ou a seiva elaborada, ou liber, também chamado, tá? Vou colocar aqui de ladinho, também chamado de liber. Esses vasos, inclusive, são conhecidos como vasos liberianos. Posição do tecido condutor, a gente já viu isso. Aqui eu tenho a medula, né, que é derivada justamente daquele cilindro central. A porção do córtex e a epiderme, a gente já sabe a origem embrionária. O xilema é mais interno, o floema é mais externo, certo? O periciclo, ele compõe justamente essa área da medula que individualiza os vasos, e a endoderme que reveste tudo isso, ok? Tudo certo, pessoas? Tranquilo? Em raízes, por exemplo, de dicotiledôneas, a gente vai perceber, né, que há um aumento da espessura justamente desse periciclo, né? E, portanto, nós vamos observar a formação de estruturas, né, radiculares, né, que são as chamadas raízes secundárias, importantes na capacidade de absorção, por exemplo, da água e dos sais minerais. Aqui no caule, nas plantas monocotiledôneas, a gente tem uma distribuição também desses vasos, certo? A gente percebe que os vasos são distribuídos de forma mais irregular nas monocotiledôneas, enquanto que nas dicotiledôneas dá para a gente ver bem que os vasos do xilema, eles compõem a parte do cilindro central, enquanto que os vasos do floema compõem a parte, do cilindro mais periférica. Então a gente consegue entender que entre monocotiledôneas e dicotiledôneas a gente tem uma organização mais anatomicamente mais variada e, portanto, isso caracteriza, né, os grupos das angiospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Ok? Quando a gente estuda o caule das plantas, a gente consegue, a partir do momento que esse caule se especializa, depois de crescida a planta ela envelhece, e a partir desse envelhecimento da planta a gente pode cortar o caule, né, e pelo tronco a gente consegue entender que as linhas concêntricas vão formar os chamados anéis anuais, que vão, por exemplo, estimar o tempo de vida daquela planta. Esses anéis atuais, eles compõem os chamados
não é, os periciclos que vão, não é, se incorporando de fibras, formando, portanto, estruturas bastante rígidas. A casca fica do lado de fora e essas estruturas rígidas vão compor, por exemplo, os chamados anéis anuais. Esses anéis anuais eles se dividem em tipos diferentes de células. O lenho primaveril, que é precoce, o lenho estival, que é tardio, e esses dois lenhos, o primaveril e o estival, vão compor o chamado anel anual. Então, cada linha dessas, que é chamada de anel anual, tem uma estimativa, por exemplo, de tempo de vida. Nas estações mais quentes, né, na primavera, no verão, por exemplo, nós temos aí um câmbio ativo, um lenho, né, mais primaveril, onde você tem células mais alongadas, como a gente vê em destaque aqui nessa formação, né, do desenho. Enquanto que o lenho, né, mais inativo, aquele lenho estival, né, o lenho mais tardio, ele é formado por células que se achatam e, portanto, né, essas duas descrições dos anéis vão estimar, por exemplo, né, como a planta ela está funcionando e o seu tempo de vida dentro daquele vegetal, daquela espécime vegetal. O anel de Malpighi também é um anel importante. É uma forma de nós entendermos os sentidos das chamadas seivas. A seiva inorgânica, como a gente viu, é uma seiva que vai crescer sempre no sentido ascendente. E a seiva orgânica, ela sempre vai crescer no sentido descendente. Diante disso, quando a gente faz o corte da casca, por exemplo, a gente faz o corte apenas da chamada seiva elaborada, porque ela é mais, lembra dos vasos que nós vimos anteriormente, ela é mais periférica. Então, como ela é mais periférica, observe que a planta ela vai morrer justamente de onde a seiva se forma, que é na folha. Então, observe que o material orgânico ele se acumula justamente nessa parte aqui, de onde eu fiz o corte do chamado anel de Malpighi, e interrompi, portanto, o fluxo dessa seiva. Resultado, observe que a porção inferior não vai ser nutrida, e não sendo nutrida, a tendência é que essa planta morra. Já o anel de Malpighi determina justamente que a seiva orgânica ela sempre terá o sentido descendente, uma vez de que ela é formada pelas folhas, através do processo de fotossíntese. Não esqueça, a folha é o nosso órgão de nutrição da planta. Tudo bem até então, pessoas? Cansadinhos? Vamos embora. Bora, porque ainda temos algumas coisinhas para falar. Uma aula massa de histologia. Bom, o cerne e o alburno, eles também são estruturas importantes para nós determinarmos o tempo de vida da planta e são muito fibróticos, né? São os elementos que compõem a chamada madeira extraída do caule. Observe que o cerne é composto pelo chamado xilema funcional, onde a gente consegue perceber aqui, por exemplo, as linhas, né, que eu havia mostrado anteriormente, né, as linhas que vão determinar uma estimativa de crescimento, né, de tempo dessa planta. Já a porção do alburno compõe justamente o xilema funcional, que ainda mantém a função da seiva bruta. O floema, bem mais periférico, está bem mais próximo da casca do suber, né? E esse floema, claro, ainda mantém, né, a nutrição dessa planta. Ou melhor, ainda mantém a condução da seiva orgânica. A partir do momento que você extrai esses elementos da madeira, são muito fibróticos, você tem, né, um extrativismo vegetal muito utilizado para confecção de móveis, de objetos que nós utilizamos nas nossas casas, né? Enfim, construção civil. Tudo bem? Tecidos de sustentação, você tem o colênquima, formado por células vivas, tecidos que estão logo abaixo da epiderme, células vivas e alongadas, é importante você entender. Esse colênquima ele é encontrado principalmente nas partes jovens da planta e em vegetais que são chamados de herbáceos, são aqueles que têm um caule mais flexível. Essas células, elas, portanto, são vivas
Já as células do esclerênquima são células que apresentam muitas fibras, muitos esclerídeos, né, que são esclereídeis ou escleritos, que são compostos por polissacarídeos, né, de proteção, como lignina, como a linina, são rígidos, impermeáveis, e, portanto, eles vão compor as partes mais interiores do caule, né, como a gente acabou de ver, né, na formação do alburno, do cerne, são bem abundantes naquelas plantas mais velhas, plantas que têm um tempo de vida muito mais longo, são plantas que vão apresentar um extrativismo, inclusive, importante vegetal. Esse tecido ele é morto, ele também compõe, por exemplo, os caroços das frutas, são tecidos fibróticos e, portanto, o esclerênquima é formado por células mortas, diferentemente do colênquima. Ok? Já finalizando essa parte teórica, os tecidos de secreção compõem os nectários. Os nectários, onde a gente encontra principalmente nas flores, produzindo néctar, substâncias orgânicas doces, perfumadas, que exalam óleos, né, que se volatilizam e que são importantes na polinização. Pelos, que são estruturas celulares, importantes também, por exemplo, na defesa, no caso, por exemplo, dos pelos urticantes. Vasos lactíferos, como no caso de plantas como as euforbiáceas, essas plantas, né, da família das euforbiáceas, como a Hevea brasiliensis, que a gente conhece como a seringueira, a gente consegue fazer o corte desses vasos, né, mais superficiais, e esse produto, né, chamado de látex, ele é utilizado para a confecção da borracha, importante a seringueira. Além de bolsas secretoras, vasos resiníferos, né, que produzem, né, essências e resinas, que são também secretados por alguns grupos vegetais. Por fim, os movimentos vegetais, importantes dentro da fisiologia, uma temática menos comum em provas vestibulares, mas é importante a gente dividir. Os tropismos. Tropismos sempre são movimentos orientados. O fototropismo, por exemplo, movimento orientado em direção à luz. O geotropismo, movimento orientado em resposta à ação da gravidade. O tigmotropismo, movimentos orientados também em direção a um determinado ponto, por exemplo, quando há mudanças de caráter osmótico. Quimiotropismo, movimentos orientados em relação à água. Os nastismos, que são movimentos que não têm orientação, então não há uma orientação específica, então não importa a natureza nem a direção do estímulo, a resposta ela vai ser sempre a mesma, como na mimosa pudica, ela tem um tipo de nastismo que a gente chama de seismonastismo. Essa planta é bem interessante, a mimosa pudica, ela é chamada de pudica, porque quando a gente toca nas folhas, por exemplo, por mudanças osmóticas, elas se fecham, elas são plasmolizadas, perdem água, e aí a folha ela tem uma espécie de fechamento, como se ela estivesse, né, sendo imolada, né, um toque, o toque na sua estrutura faz com que ela se feche, né, como uma donzela do passado, né, que se fecha, né, pudica, tem pudor, então daí o nome mimosa, o epíteto mimosa pudica, né, pudica que é o epíteto científico, tá? O epíteto identifica aquela espécie, né? O fotonastismo, né, o termonastismo e o quimionastismo. E o quimionastismo, não esqueça, são nastismos, são movimentos não orientados. E os tactismos, por fim, são movimentos, né, onde há deslocamentos orientados em respostas aos estímulos, como o fototactismo, que é uma espécie de deslocamento em função da luz, e o quimiotactismo. Legal? Cuidado para não confundir tropismo com nastismo com tactismo, ok? Beleza? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar para quem tem os módulos, página 205, os módulos do curso de Biologia, né, que você adquire, claro, né, nos cursos presenciais de Biologia, mas depois, com certeza, esses módulos eles estarão vendidos nas principais plataformas, ok? Então vamos lá. Quando nós estudamos, portanto, os tecidos vegetais, algumas das principais questões relacionadas aos tecidos vegetais são questões importantes, principalmente nas provas que têm, né, questões
mais, vamos dizer assim, conteudistas. Mas para o Enem, claro, a gente precisa também entender como essas questões elas podem ser, ser cobradas. Então, observe. Analisando a figura abaixo, após a retirada de um anel completo, não se esqueça, o anel, né, chamado de anel de Malpighi, a gente vai analisar que a seiva ascendente, que é justamente a seiva bruta, ela não se altera porque ela é mais interna. Já a seiva descendente, ela é mais periférica. Então, com o corte do anel, a gente percebe que a matéria orgânica ela se acumula na porção superior da planta e a parte inferior morre. Então, vamos lá. Após a retirada, a ascensão da seiva elaborada não será prejudicada. Falso, né, pessoas? É óbvio que ela vai ser prejudicada. Ocorre acúmulo da seiva elaborada e formação de um tecido local. Tudo bem, foi o que a gente acabou de ver. Ocorre acúmulo da seiva bruta. Não, né, pessoas? Ocorre acúmulo da seiva elaborada, porque ela é descendente. O acúmulo ocorre nesse local aqui, onde temos essa barriga de células. As raízes e as demais partes abaixo do corte deixarão de receber a seiva elaborada. Beleza, verdadeiro. A planta deixa de receber a seiva bruta? Não, ela é mais interna, então ela continua sendo conduzida. Legal? Resposta? Isso! Você respondeu certo, letra A. 2 e 4 estão corretas. Tranquilo? Tudo bem, pessoas? Vamos para a próxima? Vamos fazer mais uma? Uma questão da minha querida Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, onde você tem um curso de medicina importante, além de tantos outros cursos de grande importância. Uma faculdade que eu conheço muito. 00. O meristema primário constitui o embrião da planta e é responsável pelo seu desenvolvimento. Lembra? Os meristemas são tecidos embrionários, então marca a coluna 1, verdadeiro. A epiderme é formada por uma camada de células vivas, cuidado, sem clorofila, ok? Apresenta na face externa uma cobertura de cutina, que é formada justamente por esse tipo de cera, a cutina, que é uma substância impermeável que impede a evaporação. Verdadeiríssimo, pessoas. Ótimo. O córtex é formado pelos parênquimas. A gente viu isso, a parte que se encontra entre o cilindro central e a parte da epiderme. E por uma camada de células de parede celulósica mais espessa. Exatamente, pessoas. Garantindo a proteção dos caules. Crescimento lateral, lembra? Meristema secundário. Nectários, pelos glandulares e datódios produzem, respectivamente, néctar e líquidos de defesa e eliminam o excesso de água da planta. Sim, né, pessoas? Lembra que os hidatódios, eles eliminam, por exemplo, o excesso de água na forma de glutação. Dermatogênio, periblema e pleroma. Eu fiquei com o rostinho aí aparecendo, não foi? Dermatogênio, periplema e pleroma são fundamentalmente 3 tecidos meristemas primários. Tudo certo, tudo certinho, queridos amigos. Tudo beleza. Temos alguma dúvida? Tudo certinho, né, pessoas? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Nos vegetais, estômatos, xilema, floema e lenticelas têm quais funções relacionadas? Vai lá. Estômato, troca gasosa. Xilema e floema, condução de água, sais minerais. Floema, substâncias orgânicas. E as lenticelas fazem a troca gasosa no caule. Resposta? É isso aí. Letra A de Adalto Amor. Amigo. A de Adalto Amor. Amigo. Coisa boa, gente. Só mais uma para a gente fixar. Mais uma para a gente finalizar o nosso encontro. Também da Unicap. Questões muito importantes nesse tipo de prova. O meristema secundário é o tecido. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, né, para vocês lerem bonitinho. Certo? Ajeitar aqui minha câmera. É o tecido vegetal encarregado de crescimento transversal, lateral, da raiz do caule. Sim ou não? Marca a coluna 1, verdadeiro. O tecido suberoso é um tecido adulto de proteção, constituído de células mortas encontradas nas regiões velhas dos caules e das raízes. Certo? É o suber. Tecidos mortos, não esquece. Suber, esclerênquima, xilema.
ok? Os pelos absorventes das raízes podem ser comparados com as vilosidades intestinais. Fazendo essa analogia, lembra que as vilosidades intestinais elas absorvem água, né, e sais minerais, ok, beleza. O armazenamento das reservas dos vegetais é feito nos tecidos de secreção, especialmente nas bolsas. Não, são os parênquimas, exato, os tecidos de armazenamento. Os estômatos são órgãos de arejamento. Lembra aquela interconversão glicose-amido, concentração de potássio, que especialmente se destinam a evitar que o calor danifique estruturas localizadas mais profundamente nas plantas. É, pessoas? Não, né, pessoas? Claro que não. Os estômatos são órgãos de arejamento que vão se abrir nos ostíolos, que abrem durante o dia na fotossíntese, que fecham à noite quando a planta está apenas respirando, ok? E aí, meus queridos amigos, tudo bem? Que massa, né? Uma aula bem completa, tá, pessoas? Uma aula bem completa sobre a fisiologia e, ao mesmo tempo, sobre a histologia. O pano de fundo nosso, a histologia vegetal. Mas veja que a gente conversou muito sobre fisiologia também. Falamos sobre o arejamento dos estômatos, falamos sobre as diversas funções relacionadas à condução das plantas, aos tecidos, enfim. Então, são coisas importantes dentro do reino vegetal. Valeu? Que massa! Espero estar com vocês no futuro para mais um encontro biológico. Eu sou o professor Adalto Neto. Estamos juntos sempre. Um abraço grande, meus queridos amigos. Até lá. Tchau, tchau.